Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui está tudo muito bem. Estamos aí caminhando para a reta final das nossas mini metas. Pequenas ações, pequenos passos que podem transformar a nossa vida, a nossa jornada até o final do ano. Estamos em setembro, ainda faltam 3 meses e meio para terminar o ano, né? 3 meses e meio? Setembro, outubro, novembro, dezembro. E tem muita coisa que ainda pode ser feita. Você concorda comigo? E a gente está aqui trabalhando com mini metas, né? Coisas pequenas, pequenas ações, pequenos passos. E essa semana, e lembrando que nós estamos trabalhando, né? Focando aqui na roda da vida, né? Os pilares da roda da vida, que são áreas da nossa vida e que a gente está trabalhando. O que a gente já trabalhou aqui? Já falamos sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre contribuição social, desenvolvimento pessoal, finanças, carreira, e hoje nós vamos falar sobre uma das áreas, eu acho que a mais desafiadora para mim, lazer e gestão de tempo, né? Porque assim, eu tenho muita dificuldade, eu trabalho isso muito em mim, eu não sei com relação a você, essa questão do lazer. Saber que é importante, a gente sabe de tudo, a gente sabe que é importante, a gente sabe que tem que cuidar da saúde, a gente sabe que tem que cuidar das finanças, a gente sabe que tem que cuidar da casa, a gente sabe de tudo, mas a gente sabe também que precisa ter momentos de lazer, mas às vezes é bem desafiador. Bom, pra mim, gente, é de fato uma área muito difícil e eu trabalho isso com muita consciência. Por quê? Eu não sei, porque eu não sei de onde veio isso. Na verdade, eu acho que eu sei. A minha mãe, né? Ela sempre trabalhou em casa, né? Ou fora, em casa. E se ela estivesse em casa, ela estava trabalhando. Porque quem tem filho pequeno faz comida, arruma a casa. Se você não tem uma pessoa para ajudar, né? Que muitas pessoas hoje têm. A minha mãe nunca teve, né? Então, assim, a minha mãe trabalhava fora e dentro de casa. Então, eu cresci vendo esse movimento da minha mãe. O meu pai sempre trabalhou fora e a minha mãe também sempre trabalhou. Então, eu cresci vivendo neste movimento de muito trabalho, de vai para lá, de vem para cá. E as minhas tias idem. Então, eu era cercada por mulheres, minha avó, que sempre trabalharam muito. E eu sempre via trabalhando. Então, eu cresci assim e hoje, né, de uns tempos para cá, eu comecei a trabalhar isso em mim. Não, eu tenho que ter pausa, eu tenho que descansar. Gente, era tão absurda a coisa que eu, às vezes, eu passava semanas assim, sem, tipo, assistir uma série, sem fazer essas pausas, né? Então, depois do mindfulness, né, dessa atenção plena, de entender que o lazer faz parte da vida, eu comecei a trabalhar profundamente esse pilar, certo? É claro que como eu tenho filho, né, marido, a gente sempre saiu, a gente sempre passeou, né, temos, né, esses momentos em família. Eu tô falando aqui do lazer enquanto uma questão que a gente precisa colocar na agenda, certo? E eu não fazia isso. Eu às vezes, não, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer não sei o quê, depois... E não é assim que a banda toca, tá? Porque até pra gente ser produtivo, né, produzir no nosso trabalho, de forma laboral, a gente precisa estar bem, certo? Vocês concordam comigo? Então, dito isto, eu quero te convidar para esta reflexão. Como está a sua vida no sentido de lazer, de se divertir? Você faz as suas pausas, você assiste uma série, você vê um filme, você conversa com amigos, você prioriza o seu bem-estar nesse sentido? Porque é importante que a gente faça essa avaliação, né? Que a gente entenda que sim, é preciso criar uma agenda de diversão, certo? Afinal de contas, gente, sorrir faz bem, conversar faz bem, é uma troca extremamente gostosa e produtiva, certo? Então, o que acontece? Eu até escrevi essa questão do lazer não é apenas a gente sair para festa ou ver uma série. Isso é uma questão de descanso também, uma questão de pausar, né? Então eu comecei a trabalhar essas pausas com muita consciência, com intenção mesmo, sabe, ser intencional. Eu sempre falo isso, que a gente tem que ter gratidão, intenção e atenção. Então realmente a gente precisa ser intencional. E eu busquei momentos no meu dia que eu falo, não, agora eu vou sentar
para assistir uma novela, porque eu gosto de novela, sou noveleira, né? Então, eu vou lá no Globoplay agora e vou assistir a novela. Ou então eu vou ler um livro, que eu amo também. E aí, eu faço pausas com muita consciência. E tem sido uma coisa bem consistente. Já tem bastante tempo que eu faço isso e eu vou, como eu falei no início, é bem desafiador, porque eu não sei, me dá uma sensação de que no início me dava mais, agora me dá menos, mas ainda me dá um estranhamento, assim, uma sensação de que eu tô à toa. Olha que absurdo, gente. A gente já fez um monte de coisa, já trabalhou, já cuidou de filho, já cuidou de casa, já fez tudo que tinha que fazer, tudo no sentido de que já fez o que tinha que ser feito, né? E aí a gente fica preocupado, né, de estar produzindo, não, eu tenho que estar sempre produzindo alguma coisa. Né? E se eu sentar para simplesmente ler um livro, assistir um programa, uma série, uma novela, o que quer que seja, não fazer nada, ficar olhando para o céu, que é fazer muita coisa, olhar para o céu é fazer muita coisa, né? Simplesmente aquilo ficava muito pesado. Eu, gente, eu estou fazendo à toa. E temos um alarme. Estamos aqui agora, falando sobre pausas, sobre lazer, sobre gestão de tempo para cuidar da nossa saúde mental. Simplesmente fazer nada, sabe? Simplesmente sentar, o ócio criativo. E até nesses momentos, antigamente eu ficava preocupada, meu Deus, eu não tô fazendo nada, tô aqui à toa. Olha, gente, a gente não tá à toa não, a gente já produziu a beça. Vamos perder essa mania, né? E aí eu acho que é uma mania mesmo de achar que a gente tem que carregar o mundo nas costas, a gente não tem, tá? E a gente tem sim que abrir espaço para descansar, ter lazer e viver uma vida mais plena. Então, quando a gente administra bem o tempo, né, a gente consegue fazer esses pequenos movimentos de pausa. Eu quero te convidar a escolher pequenas metas que façam diferença nesta semana. Pode ser separar uma hora para fazer algo que você gosta, pode ser simplesmente para não fazer nada, só quero que você faça. E eu separei algumas aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? Ó. Primeiro, você pode reservar pelo menos uma hora nesta semana para fazer algo que realmente você gosta de fazer. Ler um livro, assistir uma série, dar uma caminhada, ir à praia, conversar com amigos, pintar, desenhar, escrever. Tire uma hora para você, faça uma pausa, faça um movimento que vá trazer bem-estar para você, certo? Segundo, faça uma caminhada sem pressa, apenas para apreciar a natureza, apreciar o sol, às vezes o tempo nublado, né? A gente está aí nessa semana de mudança de estação, então ontem estava muito sol, aí depois ficou muito nublado, enfim, né? E hoje está um dia agradável, temos um sol. Mas faça uma pausa, faça uma caminhada. Caminhe pelo seu bairro. Se você, assim como eu, tem um horto do lado, ou um parque, ou uma praça, caminhe sem pressa. Ou sente, simplesmente sente. E aprecie, contemple. Gente, isso traz um bem-estar, isso faz um bem, que eu acredito que você saiba. E terceiro, experimente organizar a sua agenda. Você tem uma agenda física? Eu tenho agenda física, apesar de também usar do Google, enfim, usar outras agendas eletrônicas no computador, mas eu tenho a minha agenda física e eu gosto muito de fazer isso. E geralmente faço no domingo, eu ajusto a minha semana ali, né? Tal dia, segunda a sexta, as coisas que eu preciso fazer com o Bernardo, comigo mesma, com o Rodrigo, enfim. O que eu preciso fazer, né? Ir ao médico, consulta, enfim, levar em tal lugar, pegar tal coisa, eu organizo. Então, organize a sua agenda, tire um tempinho, tire uma hora para fazer isso. Isso, se você fizer essa gestão do seu tempo, você vai ter lazer. Você vai botar ali como prioridade, tá? Lazer. De tal hora a tal hora. Faça esse compromisso com você. Permita-se ficar offline, porque a gente tá muito online hoje, né? Todo mundo tá, a gente faz tudo, resolve tudo por telefone, no WhatsApp, a gente marca consulta, a gente faz compra, a gente tá muito conectado. Então experimenta ficar offline pelo menos meia hora. Se conseguir uma hora, show. Mas se não conseguir pelo menos meia hora, se rede social, se responder e-mail, se responder WhatsApp, se desliga mesmo. Fica só você com você mesmo, sabe? Aí você pode contemplar, você pode fazer nada, você pode deitar, ficar olhando pro teto. Ser livre para fazer o que você quiser, e aqui é sempre escolhas, né? Lembra disso? Ok, então vamos lá. Marque um momento leve com alguém querido, um café, uma ligação, uma conversa descontraída. Eu, semana passada,
estive com uma amiga, e essa semana estive de novo com essa mesma amiga, nós fomos tomar um café. Ela é minha amiga há mais de 15 anos, a gente vive conversando, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Eu tenho muita dificuldade, isso aí eu devo confessar, né, a gente marca e eu faço e aí, gente, eu faço realmente um movimento para ir. Não, eu vou sim. E nós fomos tomar um café, foi muito legal, fiz até um vídeo, ficou muito engraçado. Vou até postar esse vídeo lá no meu Instagram. E tomando um café, certo? Com essa minha amiga, Janaína. E a gente conversou e foi uma troca incrível. Essa minha amiga, ela tem uma energia alta, ela vibra muito alto e a gente ri o tempo todo. Enfim, faça isso. Eu tenho certeza que você tem amigos, tá? E que você pode marcar um café, um suco, um passeio, um bate-papo, tá? Vai fazer bem pra caramba, porque eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa minha amiga, da gente ter dado boas gargalhadas, lembrado de coisas assim que a gente fez e muito legal, gente, é muito bom. Dá um frescor, sabe? Dá um... revigora, é isso, revigora a alma, faz bem. O terceiro, experimente... O terceiro, já estamos no quinto, eu acho. Experimente uma mini pausa consciente. Pare por 5 minutos no meio do dia, apenas para respirar fundo e sentir como você está se sentindo. Eu faço muito essas pausas conscientes a cada meia hora, né? Na verdade, o meu despertador toca a cada meia hora para lembrar que eu tô aqui, eu tô agora, e nesse momento eu respiro. É uma pausa consciente. Então, eu te convido a fazer isso, pausas conscientes ao longo do dia. Se não puder fazer de meia em meia hora, de uma hora, pelo menos faz uma hora, faz no momento na parte da manhã, à tarde e à noite. Uma pausa consciente de presença mesmo, sabe? Eu tô aqui e agora. E às vezes eu até paro pra, calopsita e passarinho, aí passa um carro. Observe os sons, feche os seus olhos, observe os sons do ambiente, ou então de olhos abertos, observe os objetos, sabe? Isso é uma prática de mindfulness muito potente que te ajuda a ancorar a presença no aqui e agora, tá bom? Pode ser com a refeição também, né? Enquanto você está comendo, você observa o seu prato, você observa as cores dos alimentos, você mastiga, você coloca o alimento na boca e não mastiga de imediato, você sente o alimento ali, se é doce, se é salgado, né? Você até saliva, gente, até salivei lembrando. Você saliva e aí você mastiga, né? E aí você engole e você vai é todo um processo. Pode ser escovando o dente, inclusive essa de escovar o dente é super desafiadora se você fizer com a mão não dominante. Por exemplo, eu sou destra, então se eu escovo com a mão esquerda, eu tenho que colocar mais atenção, porque é mais difícil para mim, certo? Se eu sou destra, né? Por exemplo, o B, ele é canhoto, então quando eu quero fazer um desafio com ele nesse sentido, eu falo, faz com a mão direita, porque é isso que vai fazer com que você ancore a sua presença, porque você está se desafiando, não é a sua mão dominante, então você vai ter mais atenção. Então, são sempre convites para que você viva com presença, né? E que você tenha muita atenção na sua vida no que diz respeito ao lazer e à gestão de tempo, porque isso traz, de fato, qualidade de vida para a tua jornada, tá bom? É sobre isso esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja aproveitando essas mini metas, implementando de alguma forma na sua vida e eu quero te convidar, como sempre, a viver com muita gratidão, com muita intenção e com muita atenção. Te vejo no nosso próximo vídeo, tá? Quero muito agradecer a sua presença aqui. Beijo e tchau, tchau!